Bom, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo você vai aprender a fazer exatamente o que você está vendo aí na tela. Um sistema organizador de estoque de uma fábrica de doces. Então, quando a gente finalizar o projeto, a gente vai chegar nessa interface. E aí você vai dizer aqui, por exemplo, quantos bombons foram produzidos hoje. E a gente vai dizer, por exemplo, 5.000. E a gente vai calcular o estoque. Ele vai gerar um cálculo de caixas grandes com 30 unidades, caixas médias com 10 unidades e nenhuma caixa pequena com 2 unidades, porque nesse caso não sobrou, tá? Ele vai fazer todo esse cálculo de divisão. Então, se você gosta desse tipo de projeto, se inscreve no canal, like no vídeo que a gente já pode começar. Então, eu vou fechar essa interface aqui por enquanto e a gente vai colocar a mão na massa. Então, antes de qualquer coisa, antes de escrever qualquer linha de código, a gente vai entender como o problema funciona. Porque se você é daquele tipo que assiste uma aula, entende o que está acontecendo, escreve o código no seu computador, mas quando a aula fecha, você não consegue fazer nada sozinho, é porque você ainda não entendeu o problema e eu vou te ensinar a resolver isso aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem um problema macro, tá? O problema que a gente tem que resolver. Então, uma fábrica de doce produz milhares de bombons por dia. Eles precisam de um sistema que calcule a quantidade de caixas grandes, médias e pequenas. São necessárias para embalar a produção do dia. Então, eu vou produzir uma quantidade de bombons no dia e eu tenho que dividir em caixas, priorizando sempre as caixas maiores para economizar material. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar no código, a gente tem que priorizar. Então, a partir do momento que você tem o problema, você vai começar a dividir esse problema em etapas. Então, a gente vai fazer o que eu gosto de chamar de fatiando o problema. Então, qual é a primeira informação que eu preciso dentro desse código? O total de bombons produzidos no dia. Ponto. Quantos bombons foram produzidos? Se eu não tenho essa resposta, eu não tenho mais nada. Depois a gente vai para o cálculo das caixas grandes. Então, quantas caixas de 30 cabem no total? Então, a divisão inteira por 30, entende? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Como a prioridade é a caixa grande, a gente vai pegar esse grupo, esse número, certo? Então, 5.000 bombons, vai dividir por 30. Ele vai gerar um número de caixas. Se for um número divisível por 30, beleza, ele vai fechar ali em 30. Mas se for um número que não é divisível por 30 e sobre bombons, aí ele vai fazer isso com a segunda caixa, que é a caixa de 10. E ele vai dividir esse resto na caixa de 10. Se fechar, beleza. Se não fechar, ele vai para a caixa de 2 bombons. Entende? Então aqui a gente vai fazer o cálculo das caixas grandes, caixas médias e caixas pequenas nessa ordem, tá? E depois a gente tem a saída de dados, então a gente vai exibir quantas caixas grandes, médias e pequenas foram usadas. Simples assim. Então, uma vez que você tem tudo isso estruturado, a gente vai para a parte do algoritmo lógico. Então, o algoritmo lógico é a gente escrevendo o código na mão. Então, aqui a gente vai escrever toda a lógica de programação, como esse projeto vai funcionar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser receber o total de bombons. O segundo vai ser calcular caixas grandes igual a parte inteira total de bombons dividido por 30. O resto igual a sobra. Calcular caixas médias, calcular caixas pequenas e aqui a exibição, tá? Eu sei que isso aqui está um pouco abstrato, mas eu vou explicar para você isso aqui no código, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser uma variável que a gente vai colocar total bombons e aí a gente vai colocar aqui um int input, certo? E a gente coloca aqui simples, tá? Digite o total de bombons produzidos, certo? A gente vai perguntar quantos foram os bombons produzidos naquele dia. Na linha de baixo, a gente vai para a divisão de caixas grandes. Então, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é calcular as caixas grandes. Então, a gente vai pegar aqui, ó, uma variável chamada caixas grandes, certo? Vai pegar o total de bombons e vai dividir ela por 30, certo? Tão simples quanto isso. Só que a gente tem que calcular também o resto, caso sobre alguma coisa. Então, total de bombons, e a gente vai colocar aqui o símbolo de porcentagem dividido por 30, tá? Porcentagem 30. Então, aqui ele vai calcular o resto, caso ele não consiga preencher, usar o número total de bombons apenas em caixas de 30, tá? Agora a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa das caixas médias. Então, a gente pode até copiar daqui e colocar direto aqui as caixas médias. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o resto daqui de cima, tá? Necessariamente tem que ser assim, para ele conseguir pegar o resto da função anterior, porque senão ele vai começar a calcular tudo. Então ele vai calcular o número total de bombons dividido por 30, por 10 e por 2. A gente não quer isso. A gente quer que ele faça primeiro por 30, o resto por 2 e o resto por 10 e o resto por 2, tá? Então a gente vai colocar aqui o resto e a gente vai dividir o resto por 10, certo? E a gente vai ter um outro resto aqui que vai ser a mesma coisa. Então, o resto
porcentagem 10, tá? A estrutura aqui não tem problema utilizar a mesma variável, tá? Porque o código, ele é sempre lido de cima para baixo. Então, quando o Python começar a rodar esse código aqui, ele não vai ter conflito, porque ele vai ler primeiro essa, depois essa, tá? Nesse caso aqui não tem problema. Depois a gente vai para caixas pequenas, certo? Então falta apenas a caixa pequenas. A gente vai colocar esse resto aqui, certo? Que é o que a gente está trazendo. Vai dividir por 2 bombons em cada caixa e a gente vai ter aqui a sobra final, tá? Nesse caso aqui eu não vou colocar resto, a gente vai colocar a sobra final porque a gente precisa diferenciar qual é o final. Então a gente tem a sobra final aqui e o resto a gente coloca aqui por 2, certo? Feito tudo isso, a gente pode ir direto para os prints. Então o print eu deixei pronto aqui para a gente ir um pouco mais rápido, mas é basicamente o seguinte: caixas pequenas, caixas grandes, acabei colocando a variável diferente aqui, mas não tem problema. Então a gente tem aqui caixas grandes, caixas médias, caixas pequenas e bombom sem caixa, tá? No geral, é muito difícil que a gente tenha um bombom sem caixa, porque a gente tem muita opção, mas é possível ter algum número que vai ficar de fora. Geralmente é um só de fora, porque se ele tiver 2 bombons, ele já vai colocar na caixa pequena, mas se no caso, no final, sobrar apenas um bombom, aí ele vai ficar sozinho, não tem o que fazer, tá? E aí a gente já pode rodar isso aqui. Então, eu vou salvar esse código, a gente vai colocar Python stock.py, roda isso aqui, vamos colocar aqui, ó, bombons produzidos, 5.000. E ele trouxe pra gente, então, 166 caixas grandes, 2 caixas médias, nenhuma pequena, nenhum bombom sem caixa. Nesse caso aqui, eu trouxe um número redondo, né, 5.000. Então, a gente pode testar aqui, sei lá, 5.327, por exemplo. Aí a gente vai colocar isso aqui e já vai totalmente diferente, entende? Então, a gente teve 177 caixas grandes, uma caixa média, 3 caixas pequenas e um bombom. E no final, um bombom ficou sem caixa. Então, se você trazer esses números meio quebrados, é natural que essa divisão aconteça. Numa fábrica, geralmente tudo é planejado e padronizado para que tenha o mínimo de perdas possível. Então, no geral, ele vai produzir 5.000, 6.000 ou até mesmo 5.500, mas sempre números redondos para chegar numa conclusão. E como eu te disse, eu ia te ensinar a fazer uma interface completa, como essa interface aqui, ó. Então, eu tô com ela aqui do lado e eu ia te ensinar a fazer uma interface dessa aqui. Só que essa interface, cara, ela tem um código muito longo, ela tem um código muito denso. Eu vou te ensinar a fazer aqui porque ele ficaria muito grande, tá? O código da interface é todo esse projeto aqui, ó. E todo esse projeto eu fiz com inteligência artificial, porque essa é a minha ideia, essa é a minha metodologia. No mundo da programação hoje, o programador, ele não fica mais fazendo isso aqui que a gente fez, tá? Escrevendo variávelzinha, escrevendo cálculo. O programador de hoje, ele não faz mais isso. Hoje, o trabalho do programador é fazer esse documento aqui. É entender o que precisa ser feito, é quebrar o problema em partes menores, é pensar nas soluções. Uma vez que você pensou em todas essas soluções, você joga esse documento que você fez aqui dentro de uma inteligência artificial. Eu gosto muito de utilizar a Claude, porque ela é muito boa para programadores, e ela vai programar para você. Então, todo esse projeto aqui, que é o projeto do estoque, da interface, eu fiz através da Claude, tá? Isso aqui ela fez em 2 minutos. O que eu demoraria pelo menos 2, 3 dias para fazer, ela fez em 2 minutos. Então, esse é o futuro da programação, tá? É assim que a minha metodologia funciona. Eu te ensino a pensar no problema, pensar na solução e escalar com inteligência artificial. Então, se você quiser ter acesso a uma metodologia prática para se tornar esse novo programador que o mercado de trabalho espera, confere o primeiro link aqui na descrição, tá? O Python Pro, ele não é um curso de inteligência artificial. Lá dentro eu vou te ensinar Python, então variáveis, orientação a objetos, expressões regulares, automações, ciência de dados, tudo isso eu vou te ensinar normalmente. E aí, a partir do momento que você aprendeu todos esses fundamentos, aí eu te ensino a colocar inteligência artificial para escalar. Mas isso aqui é a nova era da programação, tá? Você não vai, no seu emprego, quando você se tornar um programador e conseguir a sua primeira vaga, você não vai ficar escrevendo códigozinho, tá? O seu trabalho vai ser fazer esse documento aqui. Você precisa ser muito bom em fazer isso aqui. Esse aqui vai ser o seu trabalho. Entender o problema, modelar uma possível solução, tomar as melhores decisões, então como esse código será feito, e a partir do momento que você definiu tudo isso, você pega essa informação, joga na inteligência artificial que você preferir e ela vai desenvolver todo o resto para você, tá? Eu não quero aqui que você vire um copiador, que você simplesmente copie o código da minha tela, colhe no seu computador e não saiba fazer nada sozinho depois.
A minha ideia é que você se torne um verdadeiro programador. E para você se tornar um verdadeiro programador, você precisa entender essa nova realidade da programação, tá certo? Então, sem mais, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima. Confere o primeiro link aqui na descrição para o Python Pro. Até lá!